Olá, quinta-feira, 14 de maio. Hoje a gente faz um balanço de uma lei que comemora 3 anos nesta semana, o direito de acesso a informações públicas. Será que a população faz uso dessa lei? Quem conversa com a gente é o professor da Unesp, Carlo Napolitano. Você vai ver também. Cuidar do visual vai pesar mais no bolso. Nova tributação no setor de cosméticos deixa produtos e serviços até 12% mais caros. Esporte. Nós vamos mostrar os benefícios do kickboxing, modalidade que mistura diferentes técnicas de artes marciais. Se você compra com frequência produtos de beleza e frequenta salões de cabeleireiro, já deve ter notado que alguns produtos e serviços ficaram mais caros. Além de sofrer os efeitos do aumento da tarifa de energia elétrica e da alta do dólar, o setor está sendo afetado por um novo modelo de tributação. As novas tarifas, determinadas pelo governo federal, passaram a valer no início deste mês. A medida pode gerar um aumento de até 12% nos preços para os clientes. O mercado da beleza já representa quase 2% do PIB nacional. Segundo a Associação Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumarias e Cosméticos, o setor faturou mais de 101 bilhões de reais no ano passado. De olho nesses números e para arrecadar mais com impostos, o governo federal mudou a tributação que incide sobre os cosméticos. A medida, que passou a valer desde o começo deste mês, pode deixar esmaltes, maquiagens e produtos para o cabelo até 12% mais caros. A alta no dólar, registrada neste ano, é outro fator que pode levar o preço dessas mercadorias, já que muitas delas são importadas. De acordo com a gerente dessa loja de cosméticos, algumas medidas foram tomadas para, por enquanto, não repassar o aumento aos clientes. Às vezes a gente fica sem o produto, acontece, a gente fica com o produto aí 20 dias sem o produto, aí eu ligar na minha matriz e eles falam, não, a gente está negociando com o fornecedor. Então, para quê? Eles vão diminuir o custo e o lucro deles em cima do produto para poder não chegar com tanta agressividade assim para o cliente final, né? Vocês também têm feito algumas medidas para evitar o aumento do consumo de energia elétrica na loja, também para não repassar os valores para os clientes. Isso, a gente tem desligado as máquinas do ar-condicionado com antecedência, a gente tem ligado as luzes mesmo só na hora que abre a loja. Mas nem todo mundo conseguiu evitar que a conta final chegasse ao consumidor. Nesse salão de beleza, a gerente afirma que foi necessário aumentar em 10% os valores dos serviços. E o pior, a decisão já afetou a clientela fixa do estabelecimento. Os clientes nossos que vinham toda semana, com frequência, estão diminuindo, vindo a cada 15 dias. Eu acho que o impacto foi geral assim, para o salão. A gente tem que oferecer uma linha de produto assim, de primeira linha e a cliente acaba não entendendo, né, que a gente tem que repassar em tudo, tanto nos produtos de venda para revenda, nos produtos de lavatório também, a gente tem que estar repassando isso para a cliente. Thaís também diz que o orçamento do salão já teve uma queda neste ano por conta de outro aumento, o da tarifa de energia elétrica. O que a gente tem feito aqui no salão, assim, em questão à energia, é tentar economizar, conscientizar também os nossos colaboradores que trabalham com a gente, né, porque a gente trabalha com 4 ar-condicionado aqui. Então, assim, um método que a gente está tentando mesmo é economizar energia. Mas se a tributação, a alta do dólar e das tarifas de energia preocupam o setor, os empresários apostam em uma típica característica do brasileiro para continuar crescendo: a vaidade. Eu acho que a mulher ela sempre vai poder optar por um mais em conta, que dê mais ou menos o resultado, mas ela não vai deixar, se está comprando o seu batom, a sua coloração, o seu shampoo, porque ela gosta de se sentir bonita, que mulher que não gosta de se sentir bonita, cheirosa, né? Cuidada, né? Pode estar com as contas vencidas, mas tá bonita. Enquanto isso, os consumidores fazem o que podem para driblar a alta nos preços. Tem que economizar, né? Pesquisar bastante. A gente tenta dar uma apertadinha, comprar alguns produtos em promoção, mas de forma nenhuma. A gente vai continuar comprando. Tem que economizar um pouquinho com essa crise, né? E como que você faz, então? Você corta alguns produtos ou compra um produto mais barato? Corto, às vezes algumas mais barato, mas com qualidade. Para a economista Salete Lara, as grandes empresas terão mais facilidade em se adaptar à nova realidade. Já as pequenas precisam redobrar os cuidados nesse momento. Eles vão ter que repassar os preços, não tem como. Os serviços deles têm que
ter essa assimilação do impacto de aumento da energia de produtos importados. Eles vão aumentar os preços, não tem a dúvida disso. Eles vão ter que ter formas de atrair o consumidor final, ou com promoções, ou com vendas casadas, você faz um alisamento e ganha uma outra coisa. Eles vão ter que ter assim, um jogo de cintura muito grande para tentar segurar esse consumidor. Com a mudança na tributação, o governo federal pretende arrecadar cerca de 380 milhões de reais com o setor só neste ano. A gente muda de assunto agora e fala da situação do aterro sanitário de Bauru. O prefeito Rodrigo Agostinho se reuniu agora à tarde com o presidente da CETESB em São Paulo. O objetivo é convencer o órgão de que o atual aterro ainda tem condições técnicas de ser utilizado por mais um ano e meio. No encontro, o Rodrigo apresentou um estudo que comprovaria a eficiência do novo sistema de drenagem instalado no local e a estabilidade do aterro. Em março, a CETESB concedeu um prazo de 90 dias para que o município continuasse despejando lixo no espaço, período que vence agora, dia 3 de junho. Em conversa com a nossa produção, o prefeito se diz confiante de que o órgão vai ampliar a utilização do local. A CETESB ficou de enviar uma equipe nos próximos dias para avaliar o aterro bauruense. Na reunião, foram apresentados ainda os planos para licenciar 2 novas áreas da cidade para receber o lixo, uma com 4.000 e outra com 50.000 metros quadrados. Hora de saber como fica o tempo nos próximos dias. As informações são do IPMET e do CPTEC. Faz sol em todo o estado de São Paulo. A presença de nuvens traz possibilidade de chuvas apenas no litoral. Amanhã o tempo deve permanecer estável na maior parte do estado. Para o sábado, a previsão é de chuvas isoladas apenas para o oeste e norte paulista. Em Bauru, o tempo segue aberto hoje e nos próximos dias. A umidade do ar agora é de 60%. Temos ventos de brisa a 8 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 14 e 26 graus. Amanhã a mínima prevista é de 17 e a máxima de 25 graus. Depois do intervalo, a gente fala do aniversário de 3 anos da Lei de Acesso à Informação. O professor da Unesp, Carlos Napolitano, comenta se a população tem conhecimento desse direito. É daqui a pouco, continue com a gente que o intervalo é bem rápido. A Lei de Acesso à Informação, que garante o direito de qualquer cidadão de consultar informações públicas, entrou em vigor no dia 16 de maio de 2012. Portanto, completa 3 anos amanhã. Para fazer um balanço da aplicação dessa lei, a gente conversa com o advogado e professor da Unesp, Carlos Napolitano. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Carlos, esse período de 3 anos é suficiente para avaliar se essa lei foi bem assimilada pela população? Sim, o que a gente pode falar sobre a Lei de Acesso à Informação é que é uma lei que pegou. Muitas vezes a gente tem um estigma no Brasil que as leis não pegam. Essa é uma lei que de fato pegou e já tem bons resultados na sua aplicação. E nós temos números aqui da Controladoria Geral da União que durante esses 3 anos o governo recebeu 270 mil solicitações de informações. E gostaria que você comentasse, por esse número absoluto, Carlos, você acha que ela está sendo bastante acessada? Então, os números não são tão altos assim. Se a gente for comparar a quantidade da população brasileira pelo número de solicitações... 270 mil. É baixo, não é? No entanto, quando eu afirmo que ela é uma lei que pegou, é porque ela tem resultados. Ou seja, quando a administração pública, o Estado, não fornece a informação de forma proativa, o que é uma exigência da lei, qualquer solicitação feita pelo cidadão ou até mesmo via ações judiciais, essas entidades públicas são obrigadas ao fornecimento. Então, os números não são tão altos assim. Talvez aí demandaria uma maior informação sobre a existência da lei da informação, mas que ela é efetiva e que ela pegou e que ela já tem bons resultados relacionados ao direito que o cidadão tem de obter informação pública, isso é inegável. Pegou nesse sentido de que está sendo cumprida, Isso, né? Exatamente. E aqui tem outros dados curiosos. Os temas mais procurados pela população que acionou, né, a lei, 12% foram dúvidas na área de economia e finanças. Em relação ao governo, política e administração pública, foram 11%. Tem a ver com o interesse da população, você acredita? Por saber os salários que são pagos, como que o governo tem administrado o orçamento público? Sim, acho que como nós, cidadãos, contribuímos com a manutenção do Estado através dos tributos,
nós temos o direito e queremos saber onde esse dinheiro está sendo gasto. Em salários do funcionalismo público, até em relação a obras, contratos da administração pública. Então, talvez sejam esses os números maiores, tendo em vista esse interesse da população. Mas também é possível fazer solicitações em relação a serviço, em relação a obras, a andamentos de determinados serviços, de contratos, e talvez esses números também apareçam nessa relação. A gente tem uma informação também em relação ao perfil das pessoas, né, que fizeram as solicitações. 95% dos pedidos foram feitos por pessoas físicas, apenas 5% por pessoas jurídicas. E menos de 1%, 0,78% das pessoas que demandaram informações não têm instrução formal. Essa relação é direta, né? Quanto maior instrução a pessoa tem, mais ela vai acessar essa lei. Sim, e até pelo fato de a lei exigir que essas informações sejam prestadas a princípio pelos portais, né, das entidades públicas. Tem que acessar a internet. Então tem que ser feito um acesso à internet, e aí a pessoa tem que saber ler, tem que saber escrever até para fazer a sua solicitação. Então é mais do que é esperado. Em relação à solicitação das pessoas físicas, eu acho que também é normal, acho que como é uma lei que tem uma relação própria com o direito do cidadão, o direito de acesso à informação pública por parte do cidadão, eu acho que é quase que lógico que o cidadão que mais demanda esse tipo de informação a respeito de gastos, do funcionalismo e da administração pública em geral. Talvez esses números aí não estão relatados na pesquisa das empresas, das pessoas jurídicas, sejam empresas que tenham interesse em estabelecer contratos também com a administração pública e querem ter informações a respeito de algum andamento, de licitações ou coisa parecida. Carlos, na sua visão, como que essa lei poderia ser mais bem aplicada? Você já falou que ela teria que ser mais divulgada entre a população, né? Sim, eu acho que esse é o ponto fundamental. É uma lei que está em vigor, uma lei que pegou, uma lei que tem resultados. Talvez mais informações sobre a existência dela, né, e sobre os mecanismos de acesso a essas informações, que em regra se dão através dos portais, muito embora também haja uma determinação da lei que os municípios, os estados também criem órgãos dentro da administração pública para esse tipo de acesso, até para quem não tem acesso aos computadores, mas eu visualizo que uma melhoria na própria aplicação da lei seria um maior conhecimento sobre ela. E as pessoas, o cidadão sabendo disso, acho que ele demandaria muito mais as informações, e esses números aí de 270 mil poderiam ser duplicados, decuplicados. E digo que ela de fato pegou, porque muitos resultados que a gente tem tido nos últimos tempos indicam isso, ou seja, ter acesso à informação referente a salários, referente à prestação de serviços, e isso a lei propiciou para que a gente tivesse acesso. E falando então em aumentar o conhecimento sobre essa lei, retoma um pouco para a gente, Carlos, quais entidades e órgãos estão sujeitos à lei de acesso à informação? A lei determina que todas as entidades da administração pública, direta e indireta, tenham a destinação dessa lei. Quem são? Prefeituras, governo federal, legislativo, câmaras municipais, o Congresso Nacional, o Judiciário, o Ministério Público, ou seja, toda a administração pública mesmo, inclusive aquelas que são consideradas administração pública indireta. A sociedade de economia mista, empresas públicas, autarquias, como por exemplo nós na Unesp, né, somos uma autarquia pública pertencente ao governo do estado, uma administração indireta, então também estamos sujeitos a essa legislação. E ela vai um pouco além, né? Até uma empresa, até uma entidade sem fins lucrativos que receba subvenções públicas, ela é obrigada a fornecer dados a respeito dessa parte pública do seu custeio. Tá certo, então, Carlos. No caso aqui de Bauru, a Endurbe, o DAI, seriam instituições que também estariam sujeitas. A própria Prefeitura, a Câmara Municipal, a Coab. Tá certo. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. E daqui a pouco você vai saber mais sobre o kickboxing. O esporte é uma mistura de diferentes artes marciais que tem atraído adeptos de todas as idades. Bauru já tem até campeões na modalidade. E daqui a pouco voltamos num instante só.
Termina amanhã o prazo para quitar de uma vez só o IPTU, sem desconto e sem juros. E também da segunda parcela para quem dividiu o pagamento. Até o fim de abril, de acordo com o balanço da Secretaria Municipal de Finanças, a Prefeitura arrecadou 39 milhões de reais com o imposto, a taxa de bombeiros e a contribuição de iluminação pública. O IPTU pode ser pago em agências bancárias credenciadas, nas casas lotéricas e também nos Correios. E para quem ainda não retirou o boleto, ele está disponível no site da Prefeitura, no link IPTU e também no posto do Poupa Tempo. A previsão da Secretaria é de arrecadar 83 milhões de reais com tributo neste ano. E a gente fala agora de esporte. Você já ouviu falar do kickboxing? Ele surgiu na década de 1970 nos Estados Unidos e combina diferentes técnicas das artes marciais. Nossa equipe foi conferir os benefícios dessa modalidade. Para praticar o kickboxing, o primeiro passo é preparar o corpo. E olha que o aquecimento é pesado. Flexões, agachamentos e saltos, muitos saltos. Com os músculos prontos, é hora de treinar a precisão dos movimentos. Os socos e os chutes são os principais golpes praticados na modalidade. Uma combinação de diferentes técnicas de luta, como as do karatê, do muay thai e do boxe. E você já deve ter percebido que não há limitações de idade. A Elaine começou a fazer as aulas há cerca de um mês, motivada pelo filho Gabriel, de 9 anos. Para não ficar esperando ele ou ele ficar me esperando, então a gente pratica junto a modalidade. É um esporte também de disciplina. Você acha que ajuda seu filho nesse quesito? Eu acho que sim, eu acho que está ajudando bastante em casa também. O garoto está gostando, mesmo com a disciplina que o esporte exige. Eu gosto de treinar os golpes e fazer as sequências. Outra aluna que começou a praticar o kickboxing há pouco tempo é a Samira. A comerciante veio em busca de qualidade de vida e em um mês e meio já sente os benefícios. Melhorou meu condicionamento físico, melhorou a autoestima. Quando eu falto, eu fico muito preguiçosona e quando eu venho, dá um gás assim para trabalhar à noite. Você vai ficar 24 horas ligadona, assim, é muito gostoso. Quem não treinou, que venha conhecer. É justamente essa preocupação com a saúde que vem popularizando o esporte. Eu tenho muito aluno que chegou com dores em ombro, principalmente, calcificação, dores no joelho, sobrepeso, devido ao sobrepeso. E hoje não reclamam mais de dor. Alunos que não tinham zero de alongamento, hoje alongam super bem. Eu acho que o que vem mesmo destacando ele hoje é as formas de aula que a gente aplica, que são aulas bem aeróbicas, bem dinâmicas, não é aquela coisa maçante como academia. Mas aqui tem gente que leva o kickboxing ainda mais a sério. A Luana, por exemplo, começou a treinar aos 12 anos e agora, aos 17, já participa de competições. As medalhas mais recentes foram na Copa São Paulo, uma de ouro e uma de prata. Eu achava interessante treinar a técnica, treinar tudo. Só que quando eu via as pessoas fazendo combate, eu sempre tive vontade de estar ali, fazendo combate junto. Então eu me interessei pelo campeonato. Como que você vê esse resultado positivo, assim, você que só tem 17 anos? A gente sempre começa de lá acreditando que a gente não vai chegar tão longe, mas a gente chega longe e vai servindo de motivação para outros que estão vindo agora. Situação um pouco diferente da do Aneilton. Na infância, os pais tinham medo que ele praticasse qualquer tipo de luta. Mas como diz o ditado, antes tarde do que nunca, há um ano ele decidiu realizar o sonho antigo e já colhe resultados. 2 medalhas de ouro no Campeonato Paulista de Kickboxing. Você imaginava atingir esses resultados positivos assim, logo de início, 1 ano de treino? Não, nunca, jamais. Quando eu comecei eu pesava 108 quilos e hoje eu tô com 90 e nunca imaginei competir, não era pra mim. Que benefícios que o esporte trouxe para a sua vida? Todos, tanto mental quanto fisicamente. Tenho mais disposição no dia, tenho mais foco no que eu realizo. E a modalidade ainda trouxe um outro incentivo para o rapaz de 22 anos. Ele decidiu cursar educação física. Dentro e fora do tatame, Aneilton sonha alto. Desejo crescer muito. Desenvolver, levar conhecimento a outras pessoas. E vai continuar competindo? Com certeza, sem parar. Atividade física é sempre muito bom, né? A gente fica por aqui, o Nesp Notícias volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo.
Tchau!